Na cidade sagrada de Alamut, na Pérsia, um jovem príncipe encontra uma misteriosa adaga numa cidade recém-conquistada. A princesa local tenta se aproximar para recuperar o artefato. O que poucos sabem é que a adaga pode fazer seu portador viajar no tempo. Hoje o filme que vamos recapitular é Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo de 2010. Há muito tempo, em uma terra distante, surgiu um império que se estendia das planícies da China até as margens do Mediterrâneo. Esse império era a Pérsia, temidos em batalha, sábios na vitória, onde os persas dominavam, havia estabilidade. O rei persa Sharaman governava com seu irmão, Nizam, sob os princípios da lealdade e irmandade. O rei tinha 2 filhos que lhe davam grande alegria, mas aos olhos dos deuses, a família do rei não estava completa, até o dia em que testemunhou um ato de coragem de um menino órfão das ruas de Nazaf. Um menino chamado Bis faz um guarda do rei cair do cavalo. Ele é pego, mas seu amigo Dastan grita para eles pararem e o ajuda a fugir. Enquanto Bis se esconde, Dastan engana alguns guardas pelo telhado, mas acaba sendo pego. Quando um guarda está prestes a cortar o braço do garoto, o rei aparece. Depois de saber o nome do menino e que ele é órfão, Sharaman decide adotá-lo. 15 anos depois, o exército persa chega à cidade sagrada de Alamut. O rei deixou claro que Alamut não deve ser tocada, mas como seu sábio pai não está lá, a decisão final cabe ao príncipe Tus. Nesse momento, eles se perguntam aonde está Dastan. Em algum lugar entre os soldados, Dastan está lutando por esporte. Um guarda grita que o seu irmão convocou um conselho de guerra. Mais tarde, Nizam diz aos 3 irmãos que seu melhor espião descobriu que Alamut está vendendo armas para seus inimigos, dizendo que eles precisam atacar imediatamente para detê-los. No entanto, Dastan observa que, se eles atacarem, perderão muitos homens antes de penetrarem nas muralhas da cidade. Tus ouve as sábias palavras de Dastan, mas eventualmente decide atacar ao amanhecer de qualquer maneira para impedir o forjamento de armas. Ao amanhecer, a princesa Tamina de Alamut vê o ataque do exército persa. Em outro lugar, Bis, amigo de Dastan, pergunta por que eles estão fazendo isso de novo e Dastan explica que eles podem evitar um massacre se conseguirem passar pela lateral. Dastan sobe a parede com a ajuda do amigo e depois ajuda os companheiros a subir também. Bis diz que há 2 portões que eles precisam abrir e eles traçam um plano rápido. Eles começam a atacar e enquanto seus companheiros tentam se defender dos guardas que aparecem, Dastan faz o possível para chegar ao portão interno. Seus homens conseguem derrubar os guardas e então esperam que Dastan pegue o portão interno antes de abrirem o externo. Eventualmente, Dastan pega o portão interno e Bis sai correndo, sinalizando para o exército. Tus observa que Dastan conseguiu e transfere o exército para o portão leste. Mas então Dastan de repente vê que as forças internas também foram redistribuídas. Ele vê algo e tem uma ideia. Ele amarra uma corda em um andaime e depois pula com a corda para baixo, prendendo a corda a um peso e soltando-a. O andaime com óleo cai e Dastan joga uma tocha nele. Momentos depois, o exército persa chega. Enquanto isso, no castelo, a princesa Tamina entrega um objeto ao soldado, dizendo que ele sabe o que deve fazer. Dastan e seus irmãos estão indo para o palácio quando de repente aparece o soldado a quem a princesa confiou um item. Dastan começa a lutar contra ele, e após alguns movimentos rápidos, o soldado deixa cair o item. Dastan consegue deixar o soldado inconsciente e a pega. Ele observa que é uma linda adaga. Nizam e os 2 irmãos invadem a torre alta onde está a princesa. Nizam exige que ela mostre onde estão forjando todas as armas, mas ela explica que eles não têm forja para fazer isso. Dastan logo chega e ela percebe que ele está com a adaga. Mais tarde naquele dia, quando Tus e Dastan estão conversando, Tus vê a adaga e comenta sua beleza. Nizam aparece dizendo que o pai deles está chegando. No castelo, o rei Sharaman repreende Tus por atacar Alamut sem provas da traição da cidade, dizendo que isso não combina com seus aliados. Tus promete que fará de tudo para encontrar as provas. Mais tarde, Tus vê Dastan nas ruas. Tus diz que encontraram túneis sob a cidade e ele mesmo irá investigar. Para retribuir o favor de lhe dar a cidade,
Tus presenteia Dastan com o lendário manto regente de Alamut, que ele pode dar ao pai como um presente apropriado pela vitória. Dastan está acompanhando Tamina para ser apresentada ao rei, e eles têm uma breve conversa. Dastan caminha até seu pai, e enquanto o abraça, Dastan diz que eles sentiram falta dele. Sharaman diz que estava orando por ele e por seus irmãos, explicando que o vínculo entre irmãos é a espada que defende o império. Dastan então diz que tem um presente para ele, e Sharaman fica feliz com o manto. Tamina é então trazida e apresentada a ele. E depois de dizer algumas coisas ousadas sobre como eles destruíram a cidade, Sharaman comenta que ela será uma ótima rainha e diz que será a primeira esposa de Dastan. Mas de repente, algo acontece com o rei. Alguém grita que o manto está envenenado e Garciv tenta ajudá-lo, mas queima os dedos. Dastan grita para ajudar em seu pai, mas Garciv começa a gritar para agarrar Dastan, que deu o manto. Bis tenta proteger Dastan, mas é perfurado por uma lança. Tamina corre, dizendo-lhe para segui-la, e eles saltam para fugir. Dastan solta todos os cavalos e leva Tamina com ele em um deles. Garciv grita para fechar todos os portões, mas Dastan e Tamina conseguem escapar. Naquela noite, Dastan diz a Tamina que não matou seu pai, que o manto foi dado a ele por Tus, e Tamina comenta que Tus agora será rei. Ela chega perto e diz que acredita nele, mas depois tenta agarrar a adaga. Sem sucesso, ela pega uma espada e começa a atacá-lo. Ela consegue pegar a adaga, mas Dastan a faz largá-la. Mas ao apertar acidentalmente o botão, ele começa a ver o tempo se invertendo e a luta entre ele e Tamina. Ele fica confuso ao soltar o botão e desta vez Tamina consegue cortá-lo. Ele aperta o botão novamente e inverte o tempo mais uma vez. Assim que termina, Dastan diz a ela que quebrará o braço dela se ela fizer isso de novo. E ela fica chocada por ele ter usado toda a areia da adaga. Dastan agora entende que o ataque não foi sobre forjas de armas, mas sobre esta adaga, dizendo que com ela Tus poderia se tornar o maior governante que o mundo já viu. Enquanto isso, Tus dobrou o prêmio pela captura de Dastan. Na manhã seguinte, Dastan decide ir ao funeral de seu pai para tentar encontrar Nizam, o único em quem pode confiar. Tamina grita, perguntando se ele vai deixá-la no meio do nada, e Dastan pede a Deus que lhe dê forças para não matá-la. Mais tarde, Tamina explica que a adaga não funciona sem a areia certa. Dastan pergunta onde ele pode conseguir mais, mas ela não conta. Ele vê algo em volta do pescoço e diz para ela começar a andar. Depois de um tempo, Tamina desmaia repentinamente. Dastan corre até ela, mas ela o engana e pega a adaga. Quando Dastan acorda, ele está cercado por homens. Um deles, chamado Sheikh Amar, conta que existe uma tribo conhecida como Mibaka, que é mestre no arremesso de facas. A mira deles é tão precisa que eles podem decapitar 3 homens com um só ataque, dizendo que este homem chamado Sezo, a quem ele salvou a vida e está em dívida com ele. Ele pergunta a Dastan se há algum motivo para ele não dizer a Sezo para jogar sua próxima faca um pouco mais alto. Em seguida, eles alcançam Tamina e a impedem. Dastan pede a adaga e Sheikh Amar diz que ela parece bem e que ele tem um acordo, deixando Tamina preocupada. Eles chegam à sede comercial de Amar e antes dos dois se separarem, Dastan pega o colar de areia de Tamina. Ela de repente revela que é a guardiã de um pacto divino e que a adaga foi contrabandeada para um local seguro quando ele a pegou, dizendo que ninguém pode saber sobre a adaga. Dastan diz a ela que irá protegê-la. Ele sai e vê que Amar dirige um negócio de corridas de avestruzes, do qual Amar tem muito orgulho. Depois de algumas corridas, Amar chama as meninas, dizendo que o acordo de Dastan vai dar certo. Mas então Amar comenta que ele se parece exatamente com o príncipe desgraçado que assassinou o rei e Dastan imediatamente tenta fugir. No entanto, ele é parado por Sezo. E Amar comenta que a recompensa por denunciá-lo é suficiente para que ele troque sua própria mãe por isso. Tamina vê que ele está em apuros e solta todos os avestruzes. Dastan salta rapidamente e Amar grita para Sezo não jogar a faca, pois ele pode acertar seus avestruzes. Tamina causa outra distração e juntos ela e Dastan conseguem escapar. Algum tempo depois, eles encontram uma grande caravana indo direto para o funeral de seu pai. Eles aceitam empregos para poder passar furtivamente pelos guardas nas muralhas da cidade. Uma vez lá dentro, Dastan vê seu tio Nizam,
dizendo que precisa lhe dar uma mensagem. Dastan se levanta e habilmente consegue descer e passar despercebido na carruagem que carrega seu pai morto. Ele escreve uma mensagem e coloca no bolso de seu tio. Mais tarde naquele dia, Dastan encontra Nizam no mercado, abraçando-o, e diz que não matou seu pai, que Tuz lhe deu aquela capa. Dastan então explica que Tuz invadiu Alamut em busca de poder e está procurando por uma espécie de areia nas profundezas da cidade que alimenta um dispositivo místico. Nizam pergunta se ele tem esse dispositivo, e Dastan dá a ele, mas dentro está um quebra-nozes. Dastan fica chateado e vê que Tamina se foi. Ao se virar, ele percebe que as mãos de Nizam estão queimadas, e seu tio explica que isso aconteceu quando ele tentou tirar a capa de seu pai. Mas então, de repente, Dastan ouve um arco e começa a correr enquanto flechas voam. Ele consegue fugir subindo no telhado, onde começa a fugir dos arqueiros e outros que o seguem. Ele pula em um prédio onde estão muitas mulheres e consegue escapar. Mais tarde, Nizam diz ao rei Tuz que Dastan veio matá-lo. Tuz pergunta se Dastan está tentando conseguir o trono, e Nizam diz que sim, dizendo que eles provavelmente deveriam garantir que Dastan não voltasse vivo. Tuz, no entanto, quer um julgamento público, pois quer honrar as leis do Império. Um dia depois, Nizam chega ao esconderijo dos Hassansins, onde se encontra com o líder Hassansins para ordenar o assassinato do príncipe Dastan. Dastan procura por Tamina. Ele finalmente a encontra, dizendo-lhe para ficar quieta, pois uma patrulha persa está próxima. Dastan explica que não foi Tuz quem matou seu pai, mas sim seu tio. Nizam havia queimado as mãos, mas como Nizam nunca tocou na capa para salvar seu pai, ele deve ter feito isso antes. Ele está se perguntando que valores teria para seu tio voltar um pouco no tempo. Dastan quer que ela conte tudo sobre a adaga. Enquanto espera a tempestade de areia passar, Tamina explica que os deuses uma vez viram apenas ganância e traição e enviaram uma grande tempestade de areia para matar a humanidade. Mas uma jovem pediu uma segunda chance, oferecendo sua vida em troca. E vendo a pureza interior, os deuses varreram as areias para dentro de uma ampulheta que agora está embaixo de Alamut. A menina recebeu a adaga e se tornou a primeira guardiã. A adaga contém 1 minuto de areia, mas, se colocada na ampulheta, as areias do tempo podem fluir infinitamente, voltando no tempo o quanto quiser, algo que é proibido. Dastan diz a ela que seu pai, Shahraman, uma vez foi salvo por Nizam de uma leoa quando eles estavam caçando quando eram crianças. Nizam quer voltar no tempo e desfazer o que fez, deixar seu pai morrer para ser rei pelo resto da vida. Passada a tempestade, Tamina explica que se a adaga fosse aberta enquanto estiver na ampulheta, ela poderia quebrar e mais uma vez levar a ira dos deuses por toda a terra. Ela diz que deve ser levada de volta para o templo do guardião, onde a adaga poderia ser escondida com segurança. Mais tarde, em um poço, aparece um avestruz e depois Amar com seus homens. Eles são capturados, e Amar explica que o que ele e Tamina fizeram quando escaparam fez com que todos os seus avestruzes, exceto um, escapassem. Ele está extremamente irritado porque não pode organizar uma corrida de avestruzes com apenas um avestruz, dizendo que agora precisará do prêmio por suas cabeças. Naquela noite, enquanto dormiam, os Hassansins os alcançaram e cobras venenosas treinadas começaram a atacá-los. Dastan grita com Seso para devolver a adaga se ele quiser viver. Dastan ativa e nota onde todas as cobras aparecem, após o qual ele mata uma após a outra, até que todas sejam mortas. Amar fica surpreso por ele ter conseguido matá-los sozinho. No dia seguinte, tendo concordado em deixá-los ir, Amar comenta que é muito perigoso estar perto deles se os Hassansins estiverem atrás deles. Dastan e Tamina pedem que os ajudem a chegar ao templo, mas ele recusa. No entanto, quando Tamina explica que há ouro suficiente no templo, Amar muda de ideia. Não muito depois, Garciv e seus homens descobrem onde acamparam durante a noite e, em outro lugar, os Hassansins estão viajando rápido demais. O grupo chega à aldeia sagrada nas montanhas, mas então encontram pessoas mortas, e Seso diz que é obra dos Hassansins. Amar vem correndo, gritando que toda a aldeia está morta. Tamina diz que ela deve recolocar rapidamente a adaga na montanha, que a envolverá, mas que os deuses terão que recuperar a vida que pouparam.
De repente, Garcive aparece com seus homens. Dastan diz a ele que Nizam é o traidor e que Nizam ordenou que Hassan Sins o matasse. Garcive vê os aldeões mortos, após o qual Dastan prova que é inocente, explicando que não teria arriscado ir ao funeral do pai para falar com Nizam se ele fosse realmente culpado. Garcive então se lembra de Nizam dizendo que queria que Dastan fosse morto em vez de um julgamento público. E Dastan explica que Nizam tem medo do que ele tem a dizer. Garcive finalmente diz que acredita nele. Quando Garcive sai, ele é atingido por espinhos lançados por Hassansins. Todos eles começam a lutar contra os Hassansins. Ceso, vendo seu mestre em apuros, ele atira uma faca para deter o Hassansin. Dastan correu atrás de Tamina, dizendo que não pode permitir que ela dê a vida pela adaga. Quando ela está prestes a colocá-lo na montanha, um Hassansin aparece de repente. Enquanto Dastan luta contra ele, aparece uma cobra e engole a adaga. Dastan leva a luta para fora e quando ele escorrega e o Hassansin está prestes a matá-lo, Garcive usa suas últimas forças para salvá-lo. Antes de falecer, ele diz a Dastan para salvar o Império. Tamina aparece, dizendo que a adaga sumiu. Em outro lugar, o líder Hassansin tira a adaga da cobra e a entrega a Nizam. Amar está feliz porque os aldeões não precisarão mais do ouro. Ceso pergunta a Dastan para onde ele irá, obtendo a resposta de que irá para Alamut para impedir seu tio. Amar começa a rir, dizendo que nunca vai junto, mas é convencido por Ceso a ajudar. Dias depois, em Alamut, Tamina descobre, por meio de seus leais súditos, que os persas invadiram os túneis profundos e chegarão à Ampulheta em poucas horas, e que Nizam está guardando a adaga na torre alta, mas é guardada por um demônio jogador de espinhos, dizendo que nenhum homem pode ficar a menos de 20 metros dele e sobreviver. Ceso comenta que alguns homens não precisam chegar tão perto. Eles enganam alguns guardas. Amar pergunta a Ceso se ele tem certeza disso. Ceso diz que deve isso a Dastan por salvar sua vida com as cobras. Ceso chega à torre alta e é atacado pelo Hassansin que aguarda. Eles jogam facas e espinhos um no outro e, de repente, Ceso é atingido. Ele puxa a sua faca de arremesso e respira fundo, depois corre em busca da adaga enquanto joga sua última faca no Hassansin. Ceso consegue pegá-lo e chega até a adaga, mas também foi atingido. Ele pega a adaga e, vendo soldados persas aparecendo, ele a joga pela janela. Lá embaixo, Amar pergunta retoricamente se ele lhes contou sobre o Imbaca. Nizam vê que a adaga sumiu e grita para todos encontrarem Dastan. Soldados de todos os lugares começam a seguir um homem que eles pensam ser Dastan, que acaba sendo Amar que os enganou. Tamina diz a Dastan para ter cuidado, e então eles vão para o castelo. Nizam está tentando fazer Amar falar, mas sem sucesso. O líder Hassansin aparece de repente dizendo a Nizam que eles encontraram a Ampulheta, mas Nizam diz que não está mais com a adaga. No castelo, Dastan surpreende Tus, fazendo-o ordenar que as tropas fiquem do lado de fora. Dastan começa a explicar que Nizam está por trás de todos os atos traiçoeiros e conta sobre a adaga e a ampulheta. Mas Tus não acredita nele. Dastan remove a adaga de sua garganta, dizendo que esta não é uma adaga comum, dizendo a ele para pressionar a joia nela e ele verá. Dastan tira a própria vida. Nizam entra e Tus grita para ele ficar para trás. Tus faz o que ele pede e aperta o botão. O tempo começa a reverter e Tus vê Dastan voltando à vida. Quando Dastan está prestes a tirar sua vida novamente, Tus o impede, dizendo que acredita nele. Nizam aparece e vê os dois conversando. Nizam rapidamente corta a garganta de Tus e um Hassansin aparece parando Dastan. Nizam pega a adaga e sai rapidamente. Quando o Hassansin está prestes a matá-lo, Tamina aparece como uma distração. Dastan mata rapidamente o Hassansin. E Tamina vê que ele era um guarda no templo superior, descobrindo como eles foram traídos. Os dois então seguem um caminho secreto pelos túneis para chegar à Ampulheta, enquanto Nizam é baixado para os túneis. Tamina mostra a Dastan o caminho para evitar armadilhas, mas uma pedra atinge o solo, acionando a armadilha. As areias começam a se mover e Tamina corre para o meio. Dastan, entretanto, cai e desliza na areia.
Ele evita a queda de estruturas e então consegue pular para um lugar plano. Ele faz uma pausa rápida, mas depois cai em um alçapão, terminando na sala com a ampulheta. Mas então o líder Hassan aparece e Dastan tem que lutar contra ele. Enquanto isso, Tamina desce. Como Dastan acaba em apuros e está prestes a ser picado por uma cobra, Tamina aparece, agarrando a cobra, fazendo-a morder o Hassan, que Dastan então consegue esfaqueá-lo. Então os dois se beijam enquanto Nizam desce. Os dois chegam à ampulheta bem a tempo de detê-lo. Mas então, algumas pedras caem de cima e quase caem. Dastan pega Tamina, que lhe diz para deixá-la ir, dizendo que seu destino é salvar o mundo. Ele diz que não vai soltar, então Tamina solta a mão dele. Dastan sobe rapidamente e pega a adaga bem a tempo antes de Nizam liberar as areias do tempo. A ira dos deuses começa a viajar pela terra, mas então Dastan começa a puxar a adaga e consegue retirá-la. Momentos depois, ele se vê segurando a adaga e, de repente, seu amigo Biz aparece, dizendo que a batalha acabou. Eles acabaram de tomar Alamut. Dastan começa a correr para seus irmãos e tio, gritando para que todos ouçam que eles foram enganados para atacar Alamut por alguém em quem confiavam em relação a todo o resto, seu tio Nizam. Nizam diz que Dastan perdeu o juízo por causa da luta dura e do sol escaldante. Dastan continua dizendo que o suposto espião que encontrou as armas foi contratado por Nizam para inventar tudo. Dastan então se volta para Tuz, pedindo-lhe que faça o que é certo e ouça seu coração. Nizam diz a Tuz que Dastan perdeu o controle e está contando mentiras. Tuz diz a eles que o espião sabe a verdade, gritando para seus homens encontrarem o espião. Nizam e seus homens desembainham as espadas e começam a atacar Dastan. Por mais habilidoso que seja, Dastan derruba todos e derruba seu tio. Dastan diz que ele tinha tudo que um homem poderia sonhar, mas que obviamente não era o suficiente para ele. Enquanto Dastan poupa sua vida, Nizam tenta esfaqueá-lo, mas Tuz aparece impedindo-o, matando Nizam no local. Em seguida, Tuz implora perdão a Tamina, tendo sido enganado para atacar sua cidade, dizendo que seria mutuamente vantajoso que suas nações estivessem unidas em casamento, entre ela e o homem que é ao mesmo tempo o conquistador e salvador de sua cidade, Dastan. Dizendo que não teve tempo de preparar um presente, Dastan devolve o que já é dela. Eles dão um passeio e ela pergunta como pode confiar no homem que acabou de invadir sua cidade. Dastan diz que encontrou um novo destino para sua vida, o que ela acha um pouco estranho, já que ele acabou de atacar a cidade dela e teve muito pouco tempo para mudar. Mas ele pede que ela lhe dê uma chance, dizendo que está ansioso pelo dia em que eles aprenderam a se conhecer. Espero que tenham gostado. Até a próxima.